Senhores e senhoras, essa passagem por essa universidade me remonta o tempo de jovem estudante, os anos 70, quando eu tinha em minha cabeça toda a tabela periódica. Confesso que sempre fui apaixonado por ciências exatas. O tempo passou. Na época, a tabela periódica servia apenas para possíveis concursos, como foi aprovado da Academia Militar das Agulhas Negras. E lá na frente, depois de longos anos de parlamentar, descobri que existia o grafeno. Fiz uma viagem à cidade de Miracatu e lá vi que existia uma montanha de grafite na região. E acreditem, se forem lá, além dessa montanha que eu andei por lá, percebi alguns buracos que não foram feitos por extraterrestres. O que eu consegui levantar na região, pessoas simples de lá, que existia gente que não falava a nossa língua, que foi lá perfurar o terreno. Levei, talvez, 1/10 de saco de estopa para a Mackenzie, lá em São Paulo. Não conheci ainda o ministro Milton, que foi o professor por lá. E, nos anos que antecederam as eleições, também fui apresentado, a curiosidade aflorou mais ainda na minha cabeça. Fiz vídeos, comecei a falar do nióbio e do grafeno. A ignorância por parte de alguns, que a gente perdoa, até falava que devia escolher para vice-presidente o nióbio ou o grafeno. Então, obviamente, isso não vinha de pessoas apenas ignorantes. Vinha de pessoas que não queriam que o Brasil se projetasse nisso, que agora, mais ainda, nós tomamos conhecimento que é o futuro da nossa pátria. Não é fácil nós evoluirmos em ciência, em tecnologia. Geralmente tem alguém na nossa frente. Agora, uma grande fresta apareceu, um grande horizonte, uma fronteira incomensurável, que ao passar por aqui, vi na prática que realmente é algo fantástico para a nossa pátria. Quando eleito presidente, tive um contato com um pesquisador russo, que sentou-se à mesa que tenho na minha sala, e vi, obviamente, ele atônito. Não esperava ver isso de uma pessoa de fora do Brasil, mas o tradutor do Itamaraty bem nos disse que ele estava realmente embasbacado. Como é que o Brasil podia ser apenas fornecedor de commodities para o mundo? Algo tínhamos que fazer aqui. Obviamente, alguns brasileiros, como um português até presente aqui, já trabalhava nesse sentido. A viagem que fiz no Mackenzie, uma coisa me assustou. Positivamente, poderia dizer. Fui apresentado por um seleto grupo de pesquisadores, talvez uns 30. E o que percebi entre eles é que a grande maioria, quase a totalidade, não eram brasileiros. Daí vi também, entre eles, uma pessoa que me chamou a atenção, dado, obviamente, a sua fisionomia, e perguntei se ela era brasileira. Ela respondeu, não, sou angolana. Bem, Angola em pesquisa, ou alguém, o outro povo que está cada vez mais se apresentando nesse país, mandou essa pessoa para cá. Com toda certeza, essa segunda hipótese é a mais verdadeira. Mas nós vivemos
no mundo da informação, da contra-informação e da contra-contra-informação. E essa questão que nós, os senhores, em grande parte aqui, estudam, se dedicam, realmente se apresenta como algo fantástico para todos nós. E eu só tenho nesse momento cumprimentar a todos da Universidade de Caxias do Sul pela coragem de se dedicar a essa causa. O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, talvez na próxima década, são trilhões de dólares em comércio com esse material. Conversei também agora há pouco com o prezado pesquisador português, que se faz presente aqui, uma pessoa bastante simpática, bem como o Diego. Falei da possível superbateria, até me exaltei, falei que seria o fim do ciclo do petróleo. Pode não ser, com toda certeza, mas o início de uma menor importância aos combustíveis vindo dos meios fósseis. Realmente, o Brasil é um país abençoado. Quando estive, antes das eleições, em Israel, andei por lá, vi a agricultura no deserto, vi a piscicultura num país onde praticamente não tem água. E também um país que não tem petróleo, apesar da sua localização geográfica. E eu falei, como é que pode? Olhe o que Israel não tem e o que eles são. A gente volta para o Brasil, olha o que nós temos e não somos. Temos uma pátria abençoada. Voltando à tabela periódica, temos toda ela aqui no Brasil, inclusive naquilo que é raro. Temos aí por volta de 1/3 das reservas de grafite, ou grafita, em vários estados. Temos aproximadamente 97% do nióbio que, casado com o grafeno, realmente vão revolucionar o destino da humanidade. Se no passado nos encontramos com fatos que fizeram mudar a era, com toda certeza esse casamento do grafite com o grafeno é para ser comemorado como uma nova data. E eu estou feliz, senhor reitor, senhores dessa universidade, por estarmos nessa vanguarda. Realmente, creio eu, que podemos colaborar, porque há pouco tempo, esse ministério que ocupa o Marcos Pontes era rifado diante de partidos políticos. Até o último ministro que ocupou essa pasta não sabia a diferença de gravidade para gravidez, e estava lá. É cômico se não fosse trágico. As pressões que eu enfrento, fique tranquilo. O meu couro é grosso. Fizemos um ministério invejável. Quando alguns falam em eleições, eu quero que analisem os ministros que eu indiquei, enfrentando pressões, e os ministros que os antecederam, como os que estão aqui. Não tinha como o Brasil dar certo no passado. Hoje nós sonhamos com isso, ou mais do que isso, temos a certeza que podemos mudar o Brasil. E o que eu mais prego, que eu mais quero, são eleições limpas, para que nós possamos sim garantir a vontade popular. Indo para o encerramento, graças a Deus, esse Deus que eu devo a minha vida e a missão da eleição,
não existe preço para ser recebido em qualquer lugar do Brasil, senhor prefeito, como foi aqui nessa sua aconchegante cidade. É uma prova que acreditam na gente. Sei que existe muita, mas muita gente melhor do que eu. Mas quis o destino, e isso não é sorte, que fôssemos escolhidos. E eu quero deixar para o Brasil, lá na frente, um legado bem diferente, mas muito, muito melhor do que aquele que recebi em 2019. E mais ainda, um país verdadeiramente democrático, onde a liberdade seja o bem maior de todos nós. Muito obrigado a todos, já estou com saudades do nosso querido Rio Grande do Sul.